Nós continuamos hoje a falar sobre autoridade espiritual. Esta é a quinta mensagem sobre esse tema. Estamos examinando o tema Luz das Escrituras. E na última mensagem vimos exemplos dentro do título Exemplos de Rebeldia no Antigo Testamento. Vimos primeiro a queda de Adão e Eva deveu-se à desobediência. Vimos que Deus deu um mandamento ao homem. Vimos que Jesus, o segundo Adão, nas palavras de Paulo, teve que aprender a obedecer. Vimos que Deus colocou todas as coisas criadas debaixo da autoridade de Adão. Vimos que Deus colocou Adão em posição de autoridade, Eva sob a autoridade de Adão. Vimos que esta ordem de prioridades foi confirmada após o pecado de Adão e Eva. Vimos que esta ordem de prioridades foi confirmada no Novo Testamento. Vimos também que, ao invés de obedecer a Adão, Eva tomou a iniciativa, não o fez em submissão e o fez na sua própria vontade. Vimos também que quem se rebela contra a autoridade representativa de Deus, rebela-se contra o próprio Deus. Vimos que Adão, ao comer do fruto proibido, desobedeceu a ordem de Deus e a autoridade de Deus. O segundo ponto visto foi que todo trabalho deve ser prestado em obediência. Vimos que Eva não foi colocada só sob a autoridade de Deus, mas também sob a autoridade de Adão. O terceiro destaque da última mensagem foi que o que é certo ou errado está nas mãos de Deus. Vimos que o homem não deve agir com base no conhecimento do bem e do mal, mas pelo princípio da obediência. Que a questão não é tanto se é certo ou errado, mas se estamos agindo em obediência. Vimos que a obra de Jesus em nós consiste em nos levar de volta a uma vida de dependência e obediência ao Senhor para saber o certo e errado. Hoje vamos no quarto tópico. E o quarto tópico dentro desse título, Exemplos de Rebeldia no Velho Testamento, é que os cristãos devem obedecer à autoridade. E o texto é o básico, desde lá o início, Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Nós dissemos que essas autoridades não são necessariamente as que estão do governo, ainda que aqui tenha sido traduzido por governamentais, mas governo não tem sentido só de governo como nós entendemos. É o governo da sua casa, é o governo do seu negócio, é o governo que há na escola, que há no mundo secular em todos os aspectos, que há na igreja. Tudo isso é governo, e tudo isso está implícito na palavra aqui traduzida como autoridades governamentais. Nós temos que entender que a fonte de toda autoridade está em Deus. Não existe autoridade que não seja por Ele colocada como tal. E é importante sabermos que Deus está acima de toda a autoridade. Não tem nenhuma autoridade que lhe fuja ao controle e ao governo. É claro que muitas vezes não. Bom, Deus tem duas maneiras de agir: através da sua vontade permissiva e através da sua vontade soberana. A vontade soberana de Deus é aquela que Ele exerce, levando a fazer aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, com um propósito bem específico, bem definido, porque Deus não trabalha a esmo. Deus é um Deus de planejamento, é um Deus que faz planos e tem projetos com antecedência indescritível em termos de tempo.
porque, como a gente, se Deus permitir, deve ver nessa noite. Mas estou me referindo ao planejamento de Deus, das coisas relacionadas àquilo que Ele tem em mente realizar. Mas a vontade permissiva é aquilo que Deus permite, e muitas vezes não representa exatamente aquilo que Ele quer, mas Ele vai usar, como usa, pessoas para trabalhar na vida de pessoas, de situações e circunstâncias, para nos quebrantar, para nos humilhar e para nos levar aonde Ele deseja finalmente que nós cheguemos. E Deus se vale de tudo e de todas as coisas possíveis e imagináveis para levar a bom termo aquilo que Ele tem em mente realizar. E nada escapa ao seu controle, quer dentro da vontade permissiva, quer da sua vontade soberana. Quando entramos em contato com a autoridade, nós entramos em contato com o próprio Deus. Muitas vezes nós achamos que a questão da autoridade é muito discutida, tendo em vista a pessoa que exerce a autoridade. A autoridade não depende, ou melhor, a nossa submissão à autoridade não depende dessa pessoa ser ou não digna do nosso ponto de vista de estar naquela posição. O que nós temos que entender é que ela foi colocada ali, quer pela permissão de Deus, quer pela vontade soberana dele. E que ao entrar em contato com essa autoridade, nós estamos entrando em contato com Deus, com a sua vontade, com o seu propósito e o seu plano. Se não pudermos ver isso, nós não poderemos, então, entender e jamais observar o princípio da autoridade de Deus sobre todas as coisas. Deus mantém todas as coisas pela poderosa palavra da sua autoridade. E Ele faz isso exatamente como as criou pela mesma palavra. Hebreus 1:3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. O fato é que esse versículo fala que Deus, por meio do seu Filho, sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Nós temos um universo que funciona de uma maneira tão precisa, tão regular, precisa mesmo, como nenhum, talvez, relógio pudesse ser comparado, porque a precisão excede a toda a capacidade de medir. Mas tudo funciona sincronizadamente, harmoniosamente em todo o universo. Tudo pode ser previsto, tudo pode estar previsto mesmo, através daqueles que se dedicam aos estudos dos astros do universo e como eles funcionam. Mas o fato é que o texto diz que todas essas coisas assim funcionam, sustentadas pela palavra. O texto diz: sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Essa palavra poderosa é a palavra de autoridade. O Senhor Jesus diz que é assim e assim é. Ele não apenas criou, e Hebreus 11:3 fala que Ele as criou por meio da sua palavra, e mais uma vez é a palavra de autoridade.
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O texto diz que tudo foi formado pela palavra. Que palavra é essa? É palavra de autoridade. Ele diz, haja, e ele disse, haja, e houve. Então, ele disse no passado, haja, e houve. Então, as coisas aconteceram por meio da sua palavra. É a palavra de autoridade. É por isso que o diálogo que é narrado nos evangelhos está registrado em Mateus 8, versos 5 a 10 e depois o verso 13. Narra o diálogo de um centurião romano com Jesus e mostra que quando entramos em contato com a autoridade, entramos em contato com o próprio Deus. O texto diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Diga a um, vai, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Verso 13: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Como essa cura se deu? À distância. Ele disse: olha, basta o senhor dizer, ser curado, não precisa ir lá, não precisa entrar na minha casa. O que esse centurião romano está dizendo é que ele cria na autoridade da palavra de Jesus, coisa que talvez nenhuma outra pessoa do seu tempo tenha podido ver e enxergar. Mas o fato é que esse homem, que não era nem judeu, pôde entender isso. Ele disse: eu tenho pessoas sob minha autoridade, e eu mando, e eu digo para elas fazerem algo, elas fazem, e eu mesmo estou debaixo de autoridade. Então ele sabia o que era viver debaixo de autoridade, e sabia também exercer a autoridade. E ele sabe que quando se entra em contato com a autoridade, com a palavra de autoridade, nós entramos em contato com o próprio Deus. E foi isso que aconteceu. Aquele homem foi curado à distância. E é assim, na realidade, que funcionam as nossas orações. Nós oramos crendo que Deus nos ouve e pode atuar à distância, em lugares longínquos ou perto. Quer as pessoas que desejamos alcançar com a nossa oração estejam perto ou longe, nada deve impedir que o Senhor age. E basta Ele dizer: aconteça que acontecerá. Essa é uma palavra de autoridade. Sempre que alguém peca contra a autoridade de Deus, peca contra. Sempre que alguém peca contra a autoridade de Deus, peca contra o próprio Deus. O que estamos dizendo com isso? Se Deus determina ou escolhe alguém para representá-lo em alguma situação, e nós nos insurgimos contra essa autoridade, porque ela não é o próprio Deus, então nós estamos nos insurgindo contra Deus. O exemplo que eu vou usar agora nas Escrituras é um exemplo muito claro
E eu não encontro outro mais claro que esse. Êxodo 23, 20 a 22, o Senhor disse assim: eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, como ele faria isso através desse anjo? Serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O texto continua, mas o trecho que nos interessa é esse. E os irmãos veem que se você se rebela contra alguém que Deus designou como autoridade sobre você, você está se rebelando contra Deus, porque você está se rebelando contra a ordem dele. No contexto humano, isso só não se aplica quando a autoridade diz para que nós, eu e você, façamos algo que contrarie aquilo que o próprio Deus disse. E ainda assim, eu sou sujeito a essa pessoa, a essa autoridade, e o máximo que pode acontecer talvez não no nosso país, mas num outro lugar, é eu perder a minha cabeça, eu ser morto, executado, como acontece em muitos lugares, onde as pessoas morrem porque testemunham de Cristo, porque ousam obedecer a Deus, e a autoridade se levanta contra eles, e eles morrem em obediência a Deus, e morrem em submissão à autoridade, porque elas não têm nada que fazer. Elas podem clamar a Deus, que é a autoridade maior, mas nós sabemos que Deus muitas vezes permite que muitos dos seus servos morram, como mártires, e Apocalipse fala que o número deles ainda não se completou. Diariamente pessoas são presas, são violentadas, são perseguidas e mortas no mundo inteiro, e ninguém quase toma conhecimento disso. Sempre que alguém peca contra a autoridade de Deus, peca contra o próprio Deus, já dissemos isso e voltamos a repetir nesse ponto. Romanos 13:2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Ninguém até hoje se rebelou contra Deus e se deu bem. E qualquer que se rebela contra a autoridade constituída por Deus não se dará bem. Não tem para onde fugir. Seja quem for, o cara pode ser um mau caráter tremendo, mas se ele está lá naquela posição, esqueci o termo que eu estou usando. Não é ponto, não, é top. Quinto top. A primeira lição que um líder precisa aprender é a obediência à autoridade. Estamos sob a autoridade dos homens e temos homens sob nossa autoridade. Voltando ao texto que nós lemos há pouco. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. O que nós queremos dizer é que na terra, até o Senhor Jesus estava sob dupla autoridade, a do Pai e de outros. Jesus estava sob a autoridade do Pai e sob a autoridade
N pessoas que eram autoridade sobre ele, porque ele era homem, estava na terra, debaixo de um governo romano, e ele devia obediência a esse governo. Nós temos um trecho de João, capítulo 19, que trata do diálogo que Jesus teve com Pilatos. O texto diz assim, no verso 9: e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Com essa palavra, Jesus reconheceu duas coisas: que Pilatos tinha autoridade. Segundo, que a autoridade dele foi dada pelo Pai. Aqui não é nem citado o Pai, mas veio de cima, do Pai, do Filho ou do Espírito. Embora no contexto, com certeza seria do Pai. Então, se Jesus estava debaixo da autoridade do Pai, debaixo da autoridade dos homens, que diremos nós? Por que nos insurgiríamos contra as autoridades? Por que deitamos falação contra aqueles que estão em posição de autoridade? Eu já disse para vocês muitas vezes que nem sempre aqueles que ganharam as eleições foram necessariamente os meus candidatos. Mas nem por isso jamais eu levantei abri a minha boca para falar mal deles. Porque não faz sentido. Se você conhece o princípio da autoridade, você não tem essa coragem. A Bíblia diz que nem os anjos, os arcanjos, tiveram coragem de trazer juízo infamatório sobre o próprio diabo. Mas eles disseram: o Senhor te repreenda. Tem gente que deita falação aí contra o diabo. Bom, ele é mau, ele é perverso, mas juízo infamatório é da parte de Deus. Juízo infamatório não é juízo condenatório, melhor dizendo. É da parte de Deus. É Ele o juiz e Ele é que cabe determinar a sentença. Nós encontramos autoridade em todo lugar, na escola, na pessoa do reitor, os diretores, os coordenadores, professores, e talvez muitas outras coisas que eu não consegui lembrar. No lar, o marido, o pai, a mãe, avós e aqueles que são prepostos, colocados no lugar desses em algumas situações especiais. Nas ruas, o guarda de trânsito, o policial e em outras pessoas a quem devemos obediência. No trabalho, o diretor, o chefe, o superior hierárquico, patrão. Na escola, já falamos. Na igreja, o pastor, os supervisores, os líderes, os auxiliares de células, auxiliares e líderes de células, os diretores de ministérios, os coordenadores de serviços e ministérios, os conselhos, a assembleia. Tudo isso todas essas pessoas são autoridade em todos os lugares possíveis e imagináveis.
Já dissemos e voltamos a repetir, nós deveríamos, quando chegamos ao lugar, perguntar: quem é a autoridade sobre a minha vida nesse lugar? Em cada lugar há uma autoridade. Existe um costume, aliás, não existe um costume, talvez não exista um costume entre nós brasileiros, quando chegamos a uma casa, de nos dirigir ao chefe da família. Nós falamos com a primeira pessoa, e isso também não altera muita coisa, porque no contexto cultural nosso, isso é perfeitamente normal. Mas o certo é que nós devemos buscar quem é a autoridade naquele lugar. Na escola, a quem eu devo me dirigir? No trabalho, a quem eu devo me dirigir? Com quem eu vou falar? Em casa, com quem eu vou falar? Nós não temos que nos preocupar se o que a autoridade faz é certo ou errado, se ela pratica o bem ou o mal, mas saber quem é a autoridade sobre nós. Por isso nós devemos orar pelas autoridades. 1 Timóteo 2, de 1 a 3 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos que exercem a autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Como? Através dessas autoridades, com toda piedade e dignidade. Na realidade, o texto está dizendo que nós devemos orar pelas autoridades para que possamos cultuar a Deus, servir a Deus, propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sem impedimentos. Todos nós deveríamos orar pelas autoridades constituídas diariamente. Para quê? Para que tenhamos vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, para que possamos servir a Deus com toda devoção, sem impedimentos. Em muitos lugares, muitos mesmo, não são poucos, em muitos lugares as autoridades perseguem o povo de Deus, perseguem aqueles que ousam testemunhar de Jesus. E nós devemos orar por eles, a igreja sofredora, a igreja perseguida. Por causa disso, a primeira lição que um líder precisa aprender é obediência à autoridade. Em sexto tópico, a obediência precisa ser recuperada. A queda de Adão trouxe desordem em todos os lugares. Cada um pensa que pode e sabe discernir o bem e o mal. Cada um pensa que pode e sabe julgar entre o certo e o errado. Nós já vimos exemplos de Caim, vimos no domingo à noite, embora não estivéssemos falando sobre esse assunto, mas calhou de haver uma aplicação. Mas nós vimos que Caim fez o que achava que era melhor. Seu propósito era agradar a Deus. A questão não é o que eu acho, ou o que quem quer acha. A questão é o que eu tenho que fazer. E o que a palavra diz é que eu tenho que obedecer a Deus diretamente e àqueles a quem Ele colocou em autoridade sobre nós. Isso aconteceu também com Saul, já citamos isso várias vezes. E o propósito de Saul era de agradar a Deus, do seu jeito, do seu modo. Mas Deus não aceitou
também Saul, com todo esse propósito, e por causa disso ele perdeu a unção, perdeu o governo que Deus havia dado a ele. Muitos pensam que sabem mais do que Deus, muitos pensam que a sua obediência é completa. É por isso que jovens estudantes acham injusta a ordem de obedecer aos professores exigentes. As esposas consideram uma crueldade a ordem divina de ficarem sujeitas a maridos difíceis. Filhos acham um absurdo terem de obedecer a seus pais por serem muitas vezes incultos e letrados. Eu sei mais do que eles. Por que eu vou obedecer a eles? Eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem, não entendem nada. Eu que entendo de tudo. É um bom argumento racional, lógico, mas que não encontra respaldo e apoio na palavra de Deus. Deus pode dirigir a vida de um jovem letrado, educado, instruído, sábio segundo o mundo, através de uma mãe, de um pai que não sabe sequer escrever. E é muito bom ele dar ouvidos a eles, porque na sua limitação eles dizem coisas que estão no coração de Deus, salvo se eles forem do maligno, estiverem voltados para ele e totalmente indiferentes a esse livro, ou se eles dizem coisas que contrariam esse livro. Eu preciso voltar a isso. A obediência, então, é um princípio fundamental. Se o princípio da obediência não é aprendido, tudo mais perde o significado. Nós voltamos agora a Saul, não naquele texto anterior que já vimos, mas 1 Samuel 13, 14. Samuel chega e diz para Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. O que é que Saul fez? Saul tomou a iniciativa de fazer algo que era pertinente aos sacerdotes. E Samuel era um sacerdote. E só ele podia oferecer sacrifícios a Deus, pelo povo, por si mesmo. Mas Samuel falou: olha, você espere até que eu chegue. Mas Saul ficou impaciente, tomou a iniciativa e foi lá e ofereceu o sacrifício. E foi quando Samuel chega e diz para ele: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Através de quem ele tinha esse mandamento? Através de Samuel, que disse: olha, espere até eu chegar. O seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor aqui tem dois aspectos. Era um mandamento que era previsto na lei, e era o mandamento de Samuel: não faça nada até eu chegar. Assim como a fé é o princípio pelo qual obtemos vida, a obediência é o princípio pelo qual nós vivemos a vida. João 15, 4 e 5. Jesus falando sobre ele como a videira verdadeira, seu pai como agricultor, e nós, seus discípulos, como varas. Ele diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo, aqui ele usa o termo ramo, algumas versões usam vara,
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Ninguém pode fazer nada separado do Senhor Jesus. Ele continuou: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, estará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que é que eu e você podemos fazer para produzir fruto? Nada. Nós temos que estar naquele que tem o poder de produzir fruto. Eu tenho que estar vinculado a Ele, submisso a Ele, sujeito a Ele, dependente dEle. Por isso implica em obediência a Ele e a sua palavra. Eu não posso estar sujeito a Ele, submisso a Ele, se eu não estiver sujeito à sua palavra. Divisões e desentendimentos frequentes na igreja brotam da rebeldia contra a autoridade. Gálatas 5, 13 a 15, Paulo diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, de onde surgem essas situações? Da insurgência, da rebeldia, que nasce, que prolifera quando nós nos recusamos a aceitar a liderança que Deus pôs sobre nós, a orientação que foi dada. E eu me levanto, e eu me erro, e eu me insurjo. Para quê? Para a sua própria destruição e para a destruição do corpo de Cristo. Se você tem um problema com alguma liderança, vá à liderança, converse com ela, encare a liderança com respeito, vá e fale, diga o que você pensa, o que você acha. Se a autoridade lhe ouvir, muito bem; se não te ouvir, vá para Deus e fala: Senhor, isso está me inquietando, está me afligindo, e eu não vejo nenhuma providência tomada nesse sentido. Então faz alguma coisa, porque eu não sei fazer. Há cristãos que vivem em contínua rebeldia à ordenação de Deus acerca das autoridades por ele estabelecidas. Nós temos o exemplo de um homem que causou muitos males a Paulo, o apóstolo. Ele diz assim: Alexandre, na versão antiga, o latoeiro, nessa da NVI diz o ferreiro. Na realidade ele era o latoeiro mesmo. Essa profissão hoje não existe. Bom, acho que não existe, pelo menos ninguém hoje vai fazer lata, ninguém vai fabricar latas. Mas quando eu era criança, tinha pessoas que fabricavam isso, latas, baldes, isso era coisa fabricada artesanalmente. Alexandre o ferreiro, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. O que ele fez? Se opôs à palavra que o apóstolo trouxe a ele ou à igreja, não sei, ele não diz aqui exatamente, mas ele se insurgiu contra a autoridade do apóstolo Paulo, se insurgiu contra a sua palavra, contra o seu ensino. Para recuperar a autoridade, a obediência tem que ser primeiramente restaurada. Quem está na condição de cabeça devia primeiro aprender a obedecer antes de
de exercer autoridade. Romanos 12:16 diz assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aqui entra aquela questão: eu sei mais do que ele, eu sou melhor do que ele, eu tenho melhor preparo, eu tenho melhor capacidade, e eu não vou obedecer uma pessoa como essa. Para que eu estudei? Para que eu me preparei? E ele não sabe nada, ele não faz as coisas direito. O texto diz: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior, de cultura inferior, de capacidade inferior. Não sejam sábios a seus próprios olhos. Filipenses 2,5 tem um exemplo que nós já citamos anteriormente: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E o que aconteceu depois? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus estava com seus discípulos, dois deles pediram a Jesus o privilégio de assentar-se um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus perguntou se eles sabiam o que eles estavam pedindo, se eles poderiam ser batizados com o batismo com o qual ele estava sendo batizado, se eles podiam beber o cálice que ele deveria. Eles disseram: podemos. O que era esse batismo? Era o batismo de Cristo na morte. E Jesus estava perguntando se eles estavam dispostos a ir até a cruz, a serem humilhados, a serem vilipendiados, a serem realmente reduzidos a nada. E o cálice é o cálice do sofrimento. Muitas pessoas aspiram posições. O caminho que leva à glória que Deus dá é o caminho da cruz, é o caminho do sofrimento. Que sofrimento é esse? A abdicação da sua vontade própria. Ao considerarmos que todas as autoridades procedem de Deus, precisamos aprender a obedecer a todas elas. Quase todos os problemas que enfrentamos nos dias atuais devem-se ao fato dos homens viverem fora da autoridade de Deus. Ah, não, eu obedeço a Deus. Como? Se você não obedece a quem Ele delegou como autoridade sobre você, você não obedece a Deus. Em sétimo, não há unidade no corpo sem a autoridade da cabeça. Efésios 4:15-16 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Ninguém cresce fora da cabeça. Ninguém recebe vida a não ser através da cabeça. É a cabeça que comanda, é a cabeça que dirige todo o corpo. E todo o corpo deve funcionar debaixo dessa autoridade, desse governo que é o de Cristo. Isso funciona em amor. O texto continua dizendo: dele todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função.
Então a unidade do corpo depende da cabeça. Se todos convergem para a cabeça, se todos se submetem à cabeça, há unidade. Todos precisam da vida da cabeça e da autoridade da cabeça. Sem a vida da cabeça não há corpo. Sem a autoridade da cabeça não há unidade. Para que a unidade do corpo seja mantida, precisamos permitir que a vida da cabeça governe. Deus quer que obedeçamos às autoridades delegadas por Ele, como faríamos a Ele mesmo. Muitas vezes nós não chegamos a lugar nenhum, porque nem todos caminham na mesma visão, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. O propósito, agora, a palavra de ordem é ganhar pessoas para Jesus e multiplicar a liderança. Essa foi a palavra que nós trouxemos no domingo de posse das novas células. Será que estamos nos empenhando nisso? Será que estamos orando por isso? Estamos realmente caminhando juntos? Ou isso foi falado, mas entrou por aqui, saiu aqui, e aí? Eu obedeço a Cristo, mas eu não tenho essa visão. Se não tem essa visão, tem alguma coisa errada. Talvez você devia repensar se realmente tem alguma coisa errada. Eu estou no lugar certo? Estou fazendo o que é certo? Se não estou, eu tenho que tomar uma posição em relação a isso. Ou caminhamos juntos no propósito de alcançar vidas, temos o mesmo objetivo, o mesmo empenho, vou orar, vou jejuar, vou buscar a presença de Deus com esse propósito, ou então nós não chegamos a lugar nenhum. Hoje tivemos uma reunião muito abençoada de oração. No final da reunião, a sala estava repleta de pessoas. E foi uma reunião muito abençoada. Mas o que é aquele grupo que está lá em cima? Cadê o Miguel? Contou quantas pessoas tinham lá, Miguel? 19. Representa quanto da igreja? Uma fração mínima da igreja. Todos os membros do corpo precisam sujeitar-se uns aos outros. Eu queria ver se terminava, falta um pouquinho, eu termino sim. 1 Coríntios 12, 14 diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, não, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. O verso 25, porque todos os membros têm igual cuidado uns pelos outros. Então a individualidade não cabe na igreja. Nós somos o corpo de Cristo, onde cada um tem uma função, tem um ministério, tem algo a dar, algo a desempenhar. Então é preciso que nós entendamos isso. Não existe individualismo na igreja. Isso é incompatível com o propósito de Deus. Ou andamos juntos, ou andamos em unidade, ou então não há igreja. Há qualquer coisa, menos igreja.
Para que a unidade do corpo seja mantida, temos que permitir que a vida da cabeça governe. Deus quer que obedeçamos às autoridades delegadas como faríamos a Ele. Por isso, todos os membros do corpo precisam sujeitar-se uns aos outros. Quando isso acontece, o corpo é unido em si mesmo e com a cabeça. Quando a autoridade da cabeça prevalece, a vontade de Deus se realiza no corpo. Amém?